mais uma vez com o nosso programa Histórias de Opinião. E dessa vez nada mais nada menos que Mara Paraguaçu, uma das melhores jornalistas de Rondônia, também na área de política, né, Mara? E nós vamos bater um papo aqui, conhecer um pouquinho da Mara. Primeiro eu quero saber a origem Paraguaçu. Luca, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo adjetivo de uma das melhores jornalistas, né, de política. A gente tenta trabalhar são poucas, bem, né? São poucas, você imagina. Então são poucas mulheres. Verdade. De destaque, principalmente na área de política, né? Verdade. Você é uma delas, Verdade. bem conhecida e respeitada, nacionalmente, inclusive. Obrigada. A gente tenta fazer o melhor que a gente pode no nosso trabalho, né? E assim, o nome Paraguaçu, ele tem uma origem que é do meu pai, né? O meu pai veio do Amazonas e foi trabalhar na casa do seu Aldemar e da dona Ciduca Paraguaçu, que moravam ali naquelas casinhas atrás da brigada, da 17ª Brigada, na José Bonifácio. E ele herdou esse nome do casal, era seu Aldemar Paraguaçu. Meu pai não tinha nome do pai na certidão, e essa é a história que eu conheço. Ele herdou esse nome Paraguaçu, então eu posso dizer que eu tenho algum parentesco, digamos, se não de sangue, com a família do seu Alberto e da dona Ciduca Paraguaçu, que é uma família numerosa, tem vários filhos morando em Brasília, alguns deles. Quantos irmãos você tem? Nós somos 3, contando comigo. E teu pai tem uma história aqui em Rondônia, não tem? O papai, ele é arquiteto por formação, autodidata, um menino de origem humilde, artista plástico dos bons. Ele tem pinturas por aí espalhadas. Ele faleceu há 2 anos, né? 2 anos e pouco. E ele também doou a área do Parque Ecológico para o município de Porto Velho. Ele tinha aquela área que ele já preservava há muitos anos. E ele fez um projeto, ele era um ambientalista também nato, fez um projeto de criar um parque na década de 70, final de 70 para 80. Ele tinha esse sonho. E quem embarcou nessa visão futurística, visionária do meu pai, foi o Chiquilito S. Foram grandes parceiros, né? Foram grandes parceiros. Ele doou a área para o Chiquilito. Exatamente. O Chiquilito foi o prefeito, o Luca, que comprou essa ideia do papai. Antes ele já tinha oferecido para outros gestores, eu não lembro os nomes agora, e o Chiquilito que encampou. E criou de imediato a Fundação de Meio Ambiente, a FIMA, para gerenciar o parque, operacionalizar o parque, cuidar da manutenção do parque e outras atividades de meio ambiente, né? Não apenas o parque. Ele criou a FIMA, a fundação, e foi um período bom, porque como fundação ele podia fazer parceria com vários órgãos de maneira mais ágil, sem muita burocracia, poderia pegar recursos, que foi o que fez, e depois como secretaria ficou um pouco engessada. Ah, tá. E aí vamos partir um pouquinho para a Mara. Como é que entrou nessa vida, Mara? Que geralmente quando nossos filhos, quando chegam a certa idade, assim, o que eu vou ser? Só não ser jornalista. E como é que você entrou nessa de jornalismo? Foi um pouco tarde, não foi muito cedo. Eu já tinha, acredito, 26, 27 anos. Eu tinha feito o curso de letras, mas não concluído todo o curso. Fiz até a metade, um pouquinho. E abandonei para fazer comunicação. Na área de rádio e TV eu fiz, e depois eu fiz também jornalismo, complementei matérias e concluí jornalismo. Então, assim, foi um caminho que eu vi, porque eu digo, não quero ser professora. E como eu gostava de escrever, gostava de ler, eu digo, vai ser esse o caminho. Então, não foi uma vocação de muito cedo, não. Eu fui me descobrindo aos poucos e aí fui estudar em São Paulo quando abandonei meu curso de letras. E Mário, qual foi o primeiro lugar que você trabalhou como jornalista aqui? Então, eu fiquei 5 anos em São Paulo. O meu sonho em São Paulo era ficar por lá mesmo, trabalhar com programas de cultura, na TV Cultura de São Paulo, que era a Fundação Padre Anchieta. Mas isso não foi possível, embora eu tivesse tentado, eu acabei voltando para Porto Velho. Eu queria fazer televisão, mas na área de cultura. Aí voltei para Porto Velho e fui trabalhar numa agência de publicidade do Cleomar Eustáquio. A Energia, publicidade, que ficava numa casa de madeira, aqui na Carlos Gomes. Sim. Fui trabalhar com ele, com o Showa, e fiz redação de vários comerciais para eles. Teve uma campanha do Tênis Clube, campanha da Secretaria da Fazenda. Ele tinha uma conta muito boa na Secretaria da Fazenda com Erasmo Garanhão, que era o secretário da Fazenda, da época do Jerônimo. Então, cheguei aqui na época do Jerônimo. Foi quando eu também fiz concurso público
para o governo na área de comunicação social e onde estou até hoje. O Jerônimo abriu esse concurso. Mas você também chegou a trabalhar no Diário, né? Como é que Trabalhei. foi a tua entrada no Diário? Trabalhei no Diário da Amazônia, Luca, anos depois, né? Década já 2000, os anos 2000, quando era o governo Bianco, e o governo Bianco fez aquelas demissões. Eu já andava um pouco insatisfeita no governo, e aí eu quando teve as demissões, acho que um pouquinho antes, eu sabia que ia acontecer essas demissões, eu pedi licença sem vencimento do Estado. Naquela época eram 3 anos que você podia pedir sem vencimento, prevê a lei assim, eu acho que mudou, agora são 2. E aí eu pedi a licença e fui trabalhar no Diário, liguei para o Newton Salina, que era o editor, falei: Newton, eu quero dar um tempo do governo, quero voltar para o jornal, se você tiver aí alguma oportunidade, me avisa. Uma semana depois ele me ligou e me chamou, teve essa oportunidade, eu fui para lá, para a editoria de cidades. E como é que tu entrou na política? Essa é a história da política. Pois é. Porque para estar indignada com o que realmente aconteceu naquele governo foi... não gosto nem de lembrar, porque eu presenciei coisas horríveis. Você já está indignado com a questão política. Estava. Não foi fácil, porque eu achava que a demissão até poderia ocorrer, eu entendo como decisão de governo, agora deveria ter critérios melhor estabelecidos para essas demissões. Eu vi famílias inteiras perderem 2, 3, 4 pessoas da mesma família demitidas. Então, como fica isso? Eu tenho uma amizade com aqueles garçons antigos, até foi feita uma matéria excelente sobre eles, com o Zé. Sim. E eu vou entrevistar o Nivaldo, um deles, que eles têm uma história sobre essa questão da demissão. Tem, né? Tem, eles falam que foi até mais ou menos 11, meia-noite, o Batista de um lado, Arnaldo do outro, pedindo para ele assinar, ele não queria assinar, e não vou assinar. Ele disse que ele começou a tomar uns uísques, né? Lá pelas tantas, botaram os papéis para ele assinar no meio, ele assinou e não tinha visto. Conta até, com humor, eles contam isso, que não, quando ele chegou de manhã já meio saqueado, querendo um café, não tinha café. Não tinha ninguém para servir. Garçom. Não tinha garçom, não tinha mais copeiro, não tinha mais nada. Ele perguntou: o que houve? O senhor demitiu. Não pode. Aí chamou todo mundo. Esses do Palácio conseguiu reverter a situação, desses alguns outros. Mas os outros já tinham assinado. Diz que foi essa história que meteram isso nele para... Mas aí, como é que tu entrou na questão política? Exato. Aí eu fui para a editoria de cidades, logo surgiu a oportunidade de ir para a política, porque o jornalista Gerson Costa, que hoje é um dos proprietários do Rondônia Agora, ele deixou o jornal e ele era da política. E aí todos acharam que eu tinha condições de assumir a política, porque como eu acompanhava a questão das demissões, eu ia para as pautas de política também, e tudo, e estava acompanhando para e passo as demissões. Eu fui cedo, 6, 5 horas da manhã, eu e o Valbran Júnior na porta do Diário Oficial para pegar as edições do Diário Oficial com a lista de demissões. Eu fui a primeira jornalista a chegar lá, eu e o Valbran. Então, as pessoas achavam no conselho, na reunião semanal que a gente tinha na redação, de que eu deveria ir para a política. E assim foi. E eu fiquei na política até o momento de ser convidada pela Fátima Cleide para ir para Brasília. Essa editorial que você assumiu te abriu umas portas, né? Abriu portas, claro, sem dúvida. Você colocou você num cenário muito maior, né? Sem dúvida. Principalmente da política. E foi aí que você recebeu um convite para nos deixar ir para Brasília. Foi. Fiquei na editoria, creio que 2 anos, e assim, nas vésperas, no ano eleitoral de 2002, que foi quando teve a onda vermelha, o Lula, né, várias pessoas realmente sendo alçadas ao Congresso Nacional e tendo aquela onda vermelha toda, realmente uma insatisfação grande no país e tudo, e o Lula teve essa votação extraordinária. Naquele ano de 2002, eu estava no jornal, na editoria de política, 2001, 2002, e 2002, então, foi quando eu recebi o convite, porque eu estava fazendo a cobertura das eleições e tive esse convite da então senadora Fátima, né? Candidata ao Senado, Fátima Cleide. Pois é. Veio a ser senadora. Mas até você chegar a ser rotulada, né? O armário do PT. Alguns colegas da imprensa, Luca, imaginam assim, mas outros não. Então, eu não sei, eu acho que eu tentei fazer o exercício da minha profissão enquanto eu estive lá, de uma forma
abracei, né? Fui leal às pessoas com quem eu trabalhei, fiz o meu trabalho, fiz com lealdade, fiz com correção, acredito eu. Tanto que, desse ponto de vista, não há queixas em relação ao meu trabalho. Agora, nunca fui militante partidária, nunca, né, participei de reuniões partidárias, não sou filiada a partido nenhum. Então, da mesma forma que eu fui servir a 2 parlamentares do PT, que foi a Fátima Cleide, posteriormente Padre Tom, do Partido dos Trabalhadores, eu serviria também a parlamentares do PSDB, PMDB, com lealdade, PMDB, né? Vestindo a camisa, trabalhando o melhor de mim, sempre proativa, sempre como assessora de imprensa, criando fatos, indo antes de eles me pedirem alguma coisa, eu sempre fui assim. É um trabalho político mesmo, como assessora de imprensa, você acaba fazendo isso. Mara, hoje você vê a situação que está o Congresso. Como é que foi que você trabalhou no bastidor? Como é que foi com essa vivência que você teve, com a experiência que você teve lá no Congresso? Olha, Luca, o Congresso realmente é uma casa difícil, é uma casa conservadora. Os congressistas, em sua grande maioria, infelizmente, eles pensam nos seus interesses próprios particulares. Então não é fácil, porque a cada dia você achava que não, agora vai dar, aquela matéria vai ser votada, vai sair para o bem do Brasil, vai acontecer, vai isso, vai aquilo, e você vê que não vai. Porque eles ficam manobrando, eles ficam fazendo jogo, eles ficam colocando a faca no pescoço de um governante de plantão, e a matéria não é votada, e a gente sabe que é importante, então isso vai te frustrando, te minando. Eu sentia dias e dias, assim, às vezes, essa frustração, né? 12 anos, 8 no Senado e 4 na Câmara, eu sentia isso. Você via parlamentares querendo trabalhar realmente em prol do país, em prol de uma causa, mas você vê também a grande maioria articulando em causa própria, nos seus interesses, fazendo jogo, né? Com a participação em comissões e tal. Uma coisa, como foi trabalhar com Fátima Cleide? Esses 8 anos que você teve com ela no Senado, como é que foi o trabalho? Qual foi a experiência com ela? Olha, eu tive uma experiência muito boa trabalhar com a Fátima Cleide. Ela é uma pessoa muito fácil de trabalhar, porque é uma pessoa humana, acessível, e não foi difícil. A gente oferecia ideias, sugestões, ela catava, ela conversava, dialogava, e foi algo assim bem produtivo. A Fátima foi uma senadora, eu acredito, boa, talvez ainda não tenha sido reconhecida pelo que ela conseguiu do ponto de vista legislativo. Ela conseguiu aprovar e ser sancionada pelo presidente Lula 2 leis e uma emenda constitucional, que foi a PEC da transposição. Então são poucos os senadores, os deputados, que conseguem um feito desse. Ela teve 2 projetos de lei que foram sancionados e uma PEC promulgada pelo Congresso Nacional. Então, assim, se você vê, nós temos hoje, por exemplo, um Jair Bolsonaro, que é o Roncorcuz aí, que está tendo a galera toda apoiando ele para presidente, mais de 20 anos de vida pública, e eu desconheço alguma lei do Bolsonaro sancionada, né, algum projeto que tenha virado lei. Então, realmente, eu acho que é algo que pouca gente conhece. E a Fátima deu uma contribuição importante também para a educação, que também ainda não foi dimensionada com o devido valor. E só para dar um gancho de Brasília, você tem um filho, né? E ele ficou por lá, né? Isso. O Pedro Ivo. O Pedro Ivo, ele já é um homem, né? Um rapaz, ele está lá. E quando eu vim embora, teve dificuldade para ele ficar. Ele queria ficar porque eu não tinha como mantê-lo lá, nem ele não estava trabalhando. E aí ele teve muita sorte com os amigos. O amigo deixou ele ficar morando um tempo sem pagar nada. Aí depois que esse amigo não pôde mais oferecer essa hospedagem para ele, ele tinha uma namorada, a namorada chamou para morar com ele. Então ele foi se arranjando. Estava construindo para ele ficar lá. Né? Tava. E ele ficou, e graças a Deus hoje ele está bem. Ele fez vários concursos, passou em 2 para auditor de controle, e agora ele foi chamado, passou em primeiro lugar para um outro, para o Conselho Federal de Odontologia, que é onde ele está trabalhando agora. Ele é da área de ciências contábeis. Marco, você tem alguns casos que aconteceu, que você testemunhou, que você participou, né? Alguns do diário, você pode lembrar?
Olha, do Diário da Amazônia, eu lembro assim do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Natanael. A gente, na editoria de política, vinha fazendo várias matérias acerca do que vinha acontecendo na gestão dele. E eu vinha publicando, e o editor permitindo, e o dono do jornal permitindo, e eu vinha publicando. Um belo dia, o Natanael chegou na redação e chegou do lado da minha mesa, eu aqui, na minha mesinha lá de editoria de política. Ele chegou do meu lado, botou o dedo na minha cara, assim, tipo, não, me intimidando, dizendo para mim parar de escrever aquelas matérias que eu estava escrevendo, né? Botou o dedo na minha cara. Eu olhei assim para ele, levantei e falei: com licença, deputado, o senhor conversa com o editor. Ele está ali, Newton Salina, pode ir lá conversar com o editor. Aí eu levantei, fui lá fora fumar um cigarro. Naquela época eu ainda fumava um cigarro. Não bati boca com ele nem nada. Deixei ele lá conversar com o Salina, voltei para a minha mesa, e os dois foram lá para fora também sem dizer uma palavra comigo. E logo depois daquele momento, eu não pude mais escrever nada sobre o Natanael, que vinha acontecendo. Mas tem outra história também que você contou, que eu também presenciei esses fatos, né? Até eu recebi um envelope surpresa, depois vou procurar saber o que era aquilo. Isso aconteceu com você também, né? Daqueles envelopes, olha, esse aqui é um presente do deputado... Sim, verdade, verdade. Porque logo que eu assumi a editoria de política, a editoria de política ali, digamos assim, era contaminada. Rolava aqueles esquemas que você sabe que, sim, eu tive que rola entre jornalistas e as autoridades. Infelizmente, que as autoridades tomam todos os jornalistas de Rondônia, de Porto Velho, por iguais. Acabam tomando, achando que todo mundo age do mesmo modo, não é verdade? Isso acontece, eu tive testemunho disso. Eu tive na matéria de Rondônia na Assembleia, eu fui fazer matéria com a afinada Marisete Leite, e a gente não andava muito por lá, tanto que tinha determinação, ó, procure evitar a Assembleia, a Prefeitura e o Governo, porque o repórter X, também já faleceu, ele toma conta. Mas um belo dia nós fizemos uma matéria de um assunto interessante, pegar a opinião do deputado. Depois que nós gravamos com 4, 5 deputados, aí chamaram a gente de volta: ó, você esqueceu isso aqui, são os envelopes. Sério? Foi. Pois é, comigo aconteceu assim, no final do ano, né, chegou o assessor lá do senador, e o senador oferecendo dinheiro. Chegou na minha mesa com um bolinho de nota de dinheiro, e eu falei assim: o que é isso, Marquinhos? Aí ele falou: não, o senador mandou de presente para você. Eu falei: não, mas eu não quero esse presente, não tem nada a ver. Não, ele disse que é porque você tratou ele muito bem durante o ano, você foi cortês, educada com ele, você acompanhou o trabalho dele. Eu falei: não, mas é meu trabalho, eu tenho que entrevistar os políticos do nosso estado, eu não fiz mais nada que minha obrigação. Leva esse dinheiro, por favor. Aí não demorou muito, acho que nem 5 minutos, ligou para mim na minha mesa, o telefone fixo, era o senador. Senador Moreira Mendes, Rubens Moreira Mendes. Aí ele disse: não, Mara, desculpa, olha, desculpa se eu ofendi você, quero te pedir desculpa. Eu falei: não, senador, tudo bem, o senhor não ofendeu não, mas eu quero lhe dizer que não é a minha prática, eu não trabalho assim, não entendo como um presente desse não tem nada a ver, eu fiz o meu trabalho. Naquela época ele trabalhava com a questão do gasoduto, urucu, sim, outras coisas, e eu falava muito com ele sobre isso, ligava para Brasília, para todos eles eu ligava. Ligava para o hoje governador, Confúcio Moura, doutor Confúcio, deputado federal, ligava para ele, todos eles sempre muito gentis comigo. Olha, eu estou no plenário, vou falar agora, mas daqui a pouco eu lhe dou retorno, e eles davam. Então, assim, e eu acho que é o nosso trabalho, não é, Luca? Não tem por que estar cobrando jabá, essas coisas que falam jabá do hoje é chamado de cipenteira, né? O Eliane do Rondônia agora, o grande jornalista, advogado, o Eliane que fala, esses caras que ficam por aí pedindo cipenteira do... Então foi assim que aconteceu. Ele pediu 1000 desculpas, aí eu falei: se o senhor quiser presentear, senador, é época de Natal, o senhor mande aqui umas garrafas de vinho para a redação, faça alguma coisa em nome coletivo da nossa redação, prestigie o quadro de jornalistas, faça alguma coisa assim, né? Ou então o senhor mande algumas edições de livros do Senado, que o livro do Senado edita livros muito bons, para nós jornalistas, nós ficaríamos gratos e tal. E aí ele depois
me mandou alguns livros da edição do Senado, que eu precisava desses livros. Era até mais barato para ele, né? Aí, mas assim, eu acho que nunca foi meu estilo de trabalhar, sabe, Luca? Então, não vou condenar ninguém, porque muita gente até precisa que... Não vou fazer juízo de valor de quem faz isso, mas não é correto, no meu entendimento não é correto, porque depois, inclusive, eu pude com toda tranquilidade falar do Moreira Mendes no próprio Diário da Amazônia. Eu fiz críticas a ele em matérias que ele estava querendo implantar um safari dentro da reserva da Fazenda Pau d'Óleo para caçar os búfalos. Sim. E aquilo me pareceu um pouco obscuro, o projeto. E a gente foi atrás desse projeto, entrevistamos pessoas mas eu ouvi o lado dele também. Então... Ele também teve um papel, fez um papel até, vamos dizer, regular durante o Senado, né? Ele fez alguns trabalhos que eu presenciei algumas coisas do Moreira Mendes e que ele nem sabe, de defesa que ele fazia de Rondônia, ele defendia Rondônia. Moreira Mendes não, sem dúvida. É um poucos deputados que eu vi que qualquer coisa que tinha com Rondônia lá, não, por que meu estado está assim? Por que sempre ele questionava muitas coisas, ele defendia. Com certeza, eu acredito que aquele gesto dele realmente não tenha tido a conotação de ofender, como ele falou, ele pediu muita desculpa. Não, eu acho que ele imaginava que talvez eu tivesse o mesmo estilo dos outros. Porque ele tem uma etiqueta até ele realmente foi um senador atuante, como foi um deputado federal atuante, eu concordo com você. Eu nunca teci elogios, né, com ele, mas eu presenciei coisas bastidores que eu vi ele defendendo Rondônia. Se ele tinha outros interesses, eu não sei, mas que ele defendia o Estado, defendia. Não, como deputado federal foi bastante atuante, em que pese que a gente tem algumas divergências de maneiras de ver a coisa, de pontos de vista, mas ele sempre foi coerente com as posições dele. Aí, Mara, e aquela redação do Diário? Como é que foi trabalhar com aqueles... Você chegou ali, você pegou a política, mas sabe que você tinha uns caciques ao redor ali também violentos, né? Uns nomes de peso na tua época. Ali naquela época o Diário tinha sido criado na década de 90, né? Eu já cheguei nos anos 2000, mas tinha uma redação muito boa ainda. Tinha o Antônio Alves, que era o Toniquinho, que já faleceu, nosso colega já faleceu no Rio de Janeiro, Ana Aranda, nós tínhamos o Iodon Guedes, o esposo da Marilza, jornalista também, o Iodon trabalhava comigo na editoria de política, me auxiliava. O Nilton Salino era o editor, tinha o Marcelo Freire, o Marcelinho que está lá até hoje. Tinham pessoas boas, sabe? Tinha o Ricardo Calado, que hoje está em Brasília. O Ricardo Calado foi antes de mim para Brasília e por lá ficou. Já casou de novo por lá e constituiu a vida lá. Sim. E agora tu tem uma passagem com o famoso jornalista chá, Carlos Henrique Ângelo. Como é que foi teu primeiro encontro com o Carlos Henrique? Carlos Henrique Ângelo. Que hoje, só para colocar, hoje tem o Buraco do Candiru, o Marco Vinícius, ela é a musa do buraco. Ela e a Sandra Santos brigam pelo... Carlos Henrique, Silvio Pessivo, aquela galera todinha ali, é uma briga danada. É os fãs que elas têm lá. Realmente amado, tem uns fãs ali, né, Mara, que... É por isso que eu pergunto ali. O Luca, gente, isso é coisa do Luca. Não tem briga, não. Quem é a musa lá é a Sandra Santos. Vá no buraco, que os homens ficam tudo... Nenhum pode chegar perto da Mara, conversar com a Mara, que já vem ontem, não, sai daí, outro vem, sai daqui. A musa lá é a Sandra Santos. Mas a gente frequenta de vez em quando, porque tem um público bacana, né? Gente inteligente ali. Eu ouvi esses dias batendo papo e começo a falar, né? Acabou aquele bar do Macalé, o Bangalô. O Bangalô. Depois do Bangalô. Frequentei muito Bangalô também. Hoje você não tem uma confraria de se encontros, bate-papo. Eu falo uma boa moça, principalmente o Lito Casara. Exatamente, isso que eu ia mencionar, Luca. Ali a gente vai exatamente porque, além de encontrar pessoas inteligentes, como Carlos Henrique, Silvio Pessivo, a própria Sandra, o Luca, o Marcos Vinícius Dani, Samuel Castiel, tem a boa música do Lito Casara.
e de outros. Que música, né? E que boa música, né? Exatamente. Então, outro dia teve até um grupo de Minas Gerais, lá do Bar do Salomão, ele trouxe chorinho, música da melhor qualidade, que infelizmente o país está assolado pela música da pior qualidade. Nosso Réveillon que passou é que o diga, né? Então, eu faço questão de frequentar por isso. Sempre que eu posso, eu estou lá. Mas o Carlos Henrique, ele era nosso chefe no antigo departamento de comunicação do governo de Jerônimo Santana, que foi, como eu falei para você, que eu entrei. Eu entrei lá em 89, 88 eu fiz o concurso, aliás, o único concurso para a área de comunicação do governo desde então, nunca mais teve. Entrei em 89 e o Carlos Henrique era nosso chefe lá do departamento de comunicação. E o Carlos Henrique, um dia, a primeira pauta minha foi cobrir uma reunião de secretários municipais de saúde com o governador Jerônimo Santana e o secretário estadual de saúde, doutor Olímpio. E todos lá naquela reunião demorada, imensa, e estava um caos a saúde, todo mundo falando, se levando suas queixas, faltando remédio, faltando instrumentos, faltando material nos postos. Naquela época eram centros diferenciados de saúde. E faltando um monte de coisa, aquela coisa. E o governador no fundo da mesa, lá no cantão, no centro da mesa, e eu bem aqui no fundo da sala. E ele falava, batia a mão na mesa, falava da máfia da saúde, que tem uma máfia, porque eu equipei os postos, eu coloquei material, coloquei medicamento, mas estão roubando tudo, tem uma máfia da saúde, parará. Aí na hora que ele respirou um pouquinho assim, que ele deu uma pausa, que ele não ia falar, eu levantei a mão, né? Aí eu falei, governador, aí ele continuava falando, aí ele conseguiu parar de novo, aí eu concluí a pergunta, né? Eu falei, governador, o senhor está falando de máfia de saúde, mas todos nós da imprensa, a imprensa e todos nós queremos saber quem são essas pessoas da máfia da saúde. Ela está no seu governo? Tem gente do seu governo? O senhor está mandando investigar? Aí o Carlos Henrique estava sentado lá acompanhando a reunião, umas fileiras, assessores ali, aí botou olhão desse tamanho em cima de mim. Aí veio no final da reunião, ele respondeu, ele falou, todo mundo sabe já quem é essa máfia, tá? Aí eu, não sabe não, governador, o secretário fazia assim. Aí o Carlos Henrique veio lá me falar depois, no final da reunião, olha, aqui você se limite a escrever o que o governador fala, limite-se a ouvir o governador, a escrever o que ele fala, você aqui é assessora de imprensa, você não é jornalista aqui. Aí eu falei, Carlos Henrique, vai te catar, uma vez jornalista, sempre jornalista. Eu falei... Então, imagina que... Eu já tinha uma certa rebeldia ali, né? Ora, Mara, para com isso. Mas foi desse jeito, foi engraçado. Aproveitando, Mara, já que nesse momento do Carlos Henrique, Ângelo, e o pessoal, ele fica revoltado quando o Marcos apelidou ele o príncipe de jornalismo. Ele falou, quero saber quem é o rei que quer mandar matar essa história do chá. E hoje, Mara, como é que você vê essa questão das redes sociais? Porque nós já tivemos, há uns tempos atrás, eram os advogados virando jornalistas. Tanto que hoje nós temos vários jornalistas que viraram advogados, né? Mas hoje, com as redes sociais, o trabalho ficou mais complicado, né? Porque a pessoa mesmo tira foto, filma, já manda para o WhatsApp, manda para o Face e já está gerando matéria. Você queria trabalhar texto, queria trabalhar o fato mais a fundo, não consegue mais, né? Verdade. Eu acho que as redes sociais têm um papel importante, sem dúvida, né? Elas contribuíram muito para, inclusive, as pessoas participarem mais dos processos da política, discutirem política nos últimos anos, isso tem acontecido. Agora, de outro lado, dissemina muita informação equivocada, mentirosa, errada, não tem apuração, as pessoas não reparam no que estão compartilhando, recebe uma informação, é um tremendo fake news e aí fica compartilhando. Então, tem que ter cuidado com isso. Principalmente o Facebook, é uma ferramenta que... Já há uma pesquisa, né, se você deve saber, que as redes sociais vai interferir quase 70% no resultado das urnas, né? Porque como ela chega mais rápido,
E já teve projetos que entraram no Senado que a própria rede social manifestou, segura um pouquinho aí. Com certeza. E nessas eleições vai ser o principal veículo de publicidade dos dois lados, né? Positivo e negativo, né? Os senadores, deputados federais, os candidatos. E que ela vai fazer essa interferência, vai interferir na nossa eleição. Com certeza. O que eu acho que é importante nós, jornalistas, ainda temos esse papel de mediar e de tentar levar informação qualificada. Eu acho que a gente tem que insistir nisso, tentar, porque o jornalismo também virou uma profissão em que todos agora podem exercer. Com a rede social, ela também trouxe isso para a nossa profissão. Muitos estão veiculando, produzindo suas informações com o celular. O celular é uma ferramenta extraordinária que hoje filma, faz foto com qualidade, faz tudo com muita qualidade. Com qualidade, que tem a Mara está com aí que é excelente. Ela fez as imagens lá no buraco, ficou maravilha. Com qualidade, você faz vídeo com qualidade. Então, são todos, entre aspas, jornalistas que estão levando informação, mas muitas vezes levam informação sem uma apuração correta, sem um devido checamento das informações, e aí eu acho que a gente ainda tem esse papel e tem que puxar. Tem muito falta de respeito ainda, né? De respeito. Você vê esse final de semana agora, eu não acesso matéria policial. Eu não gosto de matéria policial, principalmente que envolva acidente. E eu vi alguns sites que expõem os vídeos e fotos. Aí você imagina o familiar tá lá do outro lado, não sabe de nada, então já vê ali, já estava... E tem também uns sites, isso que eu queria falar. Umas coisas alternativas. Eu ia fazer essa pergunta para você. Isso a gente já discutiu com outros jornalistas. Como é que você analisa hoje a situação hoje que os sites estão apelando? Acabou praticamente neles aquela linha editorial de política, você quase não vê, mas você vê os principais sites hoje lotados só de sangue. É acidente, é morte, página policial. Virou um site, a maioria está frente do site policial. Como é que você analisa isso? Olha, Luca, isso é reflexo de um país que não investe em educação devidamente. Eu vejo assim. É reflexo de um país que a educação ainda deixa a desejar, tem indicadores lamentáveis, porque com a educação as pessoas não vão ficar procurando violência, consumindo violência. Eu acredito nisso, acredito que isso vai diminuir, não é que vai acabar, mas diminui. Então, os sites oferecem, muitas vezes, o que as pessoas realmente têm a curiosidade de consumir. E eles ficam atrás de audiência, porque esse tipo de matéria dá audiência, dá acesso, e eles ganham com isso, com os acessos, você sabe disso, você tem um site. E aí, infelizmente, é a opção de cada um. Eu, se tivesse um site, eu jamais optaria por isso. Eu optaria por fazer algo que fosse dignificante, esclarecedor, que trouxesse informação boa para as pessoas, e isso ficaria em segundo, terceiro plano. Eu acho triste, eu acho que não contribui para melhorar, né, olha, o Ministério a da Justiça, educação das pessoas. Os direitos humanos, tem mais uns 4 órgãos envolvidos, já estão intercedendo na mídia nacional. Já a determinação que corte mídias de propagandas públicas, provavelmente do governo federal, e sites, jornais, TV... Que propaguem muita violência, né? Isso chegou em Rondônia. Para de opinião, no início do ano passado, nós recebemos um elogio de Brasília para a gente, agradecendo e parabenizando por a gente não veicularmos essas notícias. A gente recebeu essa carta. E depois foi contactado aqui que a mídia oficial do governo já ia começar também a adotar esse sistema. Tanto que ensaiaram um seminário que acabou nem saindo, porque houve uns proprietários fortes de empresas jornalísticas que foram até lá. Mas há uma determinação já para que o Rondônia se enquadre também. Sim. Que o governo não pague ou financie empresas que... Claro. Porque é o seguinte, as poucas pessoas sabem disso. Eu já trabalhei com um repórter policial, com cinegrafista, já entrei em presídio, já fui rebelião. Como nós contactamos vários chefes de quadrilha e descobrimos que os que comandavam o esquema todinho no presídio não era lá de dentro só, era aqui de fora. E os comandantes eram as esposas. E elas começaram a contactar, a gente era chamado até a avisar, lá vai acontecer isso. Já chegou esse ponto
de ter informações. E o que eles gostam? Quando um nome sai na página policial, sai a foto, alguma coisa deles, é festa no presídio. Eles adoram. Então, por exemplo, tem sites aqui que lá eles mandam acessar aquilo que mostra. Eles querem que mostre o que eles fizeram, entendeu? Ou o que ele mandou fazer lá dentro. E isso ajuda a aumentar a criminalidade, sim, porque para eles é um troféu. Exato. Quando saía no Jornal de Rondônia, na TV Norte, quando a gente colocava alguma coisa na TV Norte, eles ficavam felizes da vida e mandavam assistir o programa nosso, tá vendo? do Dalto, para poder ver. Entendeu? Pois então isso aconteceu muito, eu presenciei isso aí. E é isso que os direitos humanos querem fazer, o Ministério Público também, federal, que também foi outro que assinou a carta, sobre tentar que essas empresas diminuam o número de postagem para que não haja interesse de o cara ganhar o próprio preço, o bandido ganhar audiência com isso. Exatamente. Eu acho que é uma medida que pode contribuir, sim, sem dúvida. Acho importante essa posição do seu site que você adota, porque eu acho que se a gente insistir e oferecer informação de qualidade, informação que realmente interessa para a mudança das nossas vidas, no âmbito da política, no âmbito da economia, das cidades, o que está acontecendo nas cidades, informação qualificada, as pessoas vão passar a consumir também, entende? Tem que insistir nisso. A mesma coisa... Você vê, a gente não consegue uma informação que está acontecendo em Machadinho, agora que já estamos conseguindo mais, mas se mataram 2 ou 3 lá, já chega imediato, né? Imediato, exatamente. Agora, o que é feito na cidade que foi exatamente. De bom, as pessoas não estão na rua, os lá não estão mais olhando que tem uma praça bonita, então tem que ajeitar aquele bueiro que ela sai. Estão mais preocupados assim, está acontecendo assalto aqui, o cara matou aqui. E é muito preocupante no Brasil que as redes sociais tenham trazido esse frenesi todo por consumir coisas que tenham violência, fofoca, desacato com autoridades, com a política, com as instituições, uma agressão assim absurda que eu vejo, na política virou um clima de ódio. É muito ruim isso no Brasil, que o Brasil é um país que não lê. Então isso é muito complicado e preocupante, o rumo que isso vai tomar, porque é um país que não lê, é um país que não tem educação no nível que já deveríamos estar, que as pessoas não sabem interpretar um texto. Esses dias eu vi uma brincadeira na rede social que a pessoa vende lá salgadinho, vendo salgadinho, dúzia custa tal, cento custa tal, faço entregas, telefone tal, dando todas as informações sobre os serviços que ela presta. Faço entregas também, taxa é tal. E embaixo vinha lá no Facebook, quanto é? Você faz entrega? Você não sei o quê? É por aí. Não, mas isso As acontece, pessoas não leem e não interpretam o que está escrito. Entendeu? Quando tu interpreta errado. Quando você posta, por exemplo, um comentário seu no dia que você faz, a pessoa olha o título e já vem questionando e não lê o texto. Exato. É muito preocupante o que está acontecendo. É muito preocupante, isso é sintoma de uma sociedade de jovens que não estão lendo, não estão escrevendo, não estão raciocinando. E fora que já estão abreviando tudo, né? Exatamente. Então, assim, acho que, para mim, acho que o futuro presidente tem que deixar de retórica 2018, o candidato, porque hoje a educação é só retórica, sempre foi, e realmente colocar a educação no topo das prioridades. É tudo, no topo das prioridades. Já que você está falando da eleição, como é que você analisa hoje o Brasil politicamente, que pode acontecer, que já vem acontecendo? Nós sabemos, nós temos músicas nossas de 35 anos atrás que eles cantavam na época, a revolta pela questão política, se mantém até hoje. Que país é este? É um exemplo. Entendeu? Como é que você analisa esse Brasil, que pode acontecer nesse 2018 agora? Você acredita em mudanças? Olha... Foi o caso que eu falei agora há pouco. A rede social vai interferir muito. Vai definir muito. Luca, a gente tem que ter esperança sempre. Esperança, se não tiver esperança, é porque a gente está morto. A esperança é o que move a vida, é o que move o agir da gente. Então, temos que ter esperança de que haverá mudanças. Agora, é uma eleição bem difícil, realmente o quadro não é fácil. Estou vendo que é uma eleição pulverizada. Muitos candidatos, como foi em 89, não sei se você lembra. 89 foi uma eleição onde teve, se eu não me engano, 20 candidatos.
e essa vai ser uma eleição assim, não sei se chega a tudo isso, mas hoje no cenário aí já tem uns 7 lançados, pré-lançados, 8, e vai ser uma eleição assim, com espaço para pessoas como o Bolsonaro, deputado federal, que muita gente apoia, respeito, mas sinceramente não é o melhor nome para o Brasil. Eu, na minha opinião, com o meu pensamento, eu esses dias li uma entrevista do governador do Espírito Santo, Paulo Arthur, não sei se você leu no jornal Estado de São Paulo, uma entrevista dele que ele disse que o candidato ideal é um candidato do centro político. O que ele fala para o centro político? Ele fala que é um candidato que une as qualidades da centro-esquerda com as qualidades dos liberais, né? Do pessoal um pouco mais de direita, mas com um pensamento mais liberal, e que esse candidato ainda não surgiu, que há um espaço, há uma avenida para ele surgir. Tomara que surja, porque eu também penso isso. Eu acho que falta esse nome. Do mesmo jeito também, sabia? E para mim, quando as pessoas me perguntam, tem um nome já para o governo? Eu disse, não. Rondônia também não tem. Porque nós não podemos cair na eleição de extremismos. Numa ponta, extremismo de direita, na outra ponta, extremismo de esquerda. Eu acho que seria o pior dos mundos para o Brasil. Então, eu acredito, o meu candidato, eu costumo dizer, ele ainda vai surgir, o candidato a presidente, porque nenhum desses que está aí, eu acho que é o melhor para o país. E no Congresso? O Congresso, eu acredito que vai ter uma boa renovação. Eu acredito. Agora, tenho esperança. O que a política faz com o Brasil? O Estado do Rio de Janeiro praticamente faliram o Estado, né? Conseguiram falir o Estado. E teve um colega nosso fez um comentário, e eu tive que retrucar ele, porque ele disse, você viu quanto foi investido agora no Rio? Aumentaram a balsa do Fogos, aumentaram isso aqui tudo para receber turista, e em vez de investir na saúde e educação de pera, o Rio vive do turismo. E a rede hoteleira já tinha anunciado que 92%, faltam 10 dias para o Natal, já estava ocupado. Entendeu? Era a única forma que eles tinham de que eu entrasse algum dinheiro, porque o rombo que está aquele estado é brincadeira. Mas vindo para cá, você está trabalhando hoje no governo PMDB, governo Confúcio. Como é que você analisa o Confúcio Moura? Nesse trabalho que você já está acompanhando? Sim, eu tô no governo no segundo mandato. O primeiro mandato eu ainda estava em Brasília, acompanhando à distância. Foi um mandato um pouco mais de contratempos, né? Teve problemas na saúde, problemas na educação, muita mudança de Secretaria de Educação, na saúde. E o segundo mandato, eu acho que tem sido bom, acho que tem sido acima da média, inclusive. Acho que é um governo que o governador é uma pessoa que se preocupa em organizar as coisas, tem essa preocupação de visão, de organizar. Eu acho isso bom, acho que o Estado está caminhando para mudança, uma nova Rondônia mesmo. Eu acredito nisso, acho que, claro, nem todas as áreas são boas, nem todas as áreas trouxeram o resultado esperado, mas, de modo geral, o governo vai bem, tanto que a aprovação dele está muito boa, excelente, né? Acima de 70%. Quando me perguntam sobre isso, eu falo o seguinte, olha, eu tenho orgulho hoje de onde eu vou, sempre eu brigo por Rondônia, eu discuto por Rondônia. E hoje a gente tem que, as pessoas têm que dar mais valor ao nosso estado, porque nós estamos num estado que não entramos nessa crise que está acontecendo lá. O comércio, enquanto a projeção nacional foi 5% nas vendas do Natal, no final de ano, Rondônia foi 9%. Exatamente. Nós temos um governo que divulgou o calendário de pagamento de salários para 2018. Eu tenho um auditor fiscal, um amigo meu, que está para se aposentar. Um se aposentou, falei para os dois já. Eu disse, vocês são... Me diga uma coisa. O que vai acontecer com quem entrar nesse governo? Ele disse, pô, o que é, Luiz? Rapaz, está tudo bem, tudo maravilhoso. O Confúcio, se ele fez um buraco, ele está tampando muito bem, entendeu? Porque o Estado que paga em dias, anuncia um pagamento antecipado, servidores, tudo, entendeu? Não pediu empréstimo, não se endividou. Não. O agronegócio está crescendo. O limite de endividamento do Estado é dentro do que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal. O empréstimo que tem hoje é do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que é com aquele programa PIDISE, que é BNDES, mas está dentro do limite de endividamento, né? Não está extrapolando. Não.
Então, acho que a equipe da Fazenda é uma equipe muito boa do Dr. Confúcio. Se essa equipe pudesse ser mantida, seria o ideal. Mas vocês estão, isso é interessante do mudante de governo, né? Quando o Dr. Gabriel era diretor da Função de Base, que fez um excelente trabalho, Gabriel é maravilhoso, então vou mandar um abraço para ele. Aquele homem não era para ter saído dali. Aí tira o Gabriel, põe outro. Foi um amigo meu, doutor Licamus, quando assumiu, ele falou: Luiz, lá é uma cidade, né? Você sabe que é um município, a Função de Base. E na época, quando muda os diretores, vem o que o Gerônimo falava. Existia máfia da enfermaria, a máfia almoxarifada, a máfia do refeitório, que até o cara conhecia o estrutura. Exatamente. O Amado passou por isso. E eu achei engraçado, porque o Amado é chamado médico do jornalista, né? Amado socorre o jornalista tudinho, doutor Amado. Quando o Amado estava com tudo na mão, já fazendo um excelente trabalho, mal do governo, ó, esse não faz troca. Troca. Isso é muito ruim. É o caso agora dessa equipe. Se você tem uma equipe excelente trabalhando lá, não, porque o meu apadrinhado político precisa disso. Esse é o grande problema. É um grande problema, é a solução de continuidade, né? Que isso afeta todos os governos, sem exceção, não é só esse, não é o passado, é o governo federal também. Isso tem que acabar, que é essa coisa de trocar de cargo, porque afeta os programas, as ações, as coisas demoram mais e as pessoas estão absolutamente irritadas com a demora dos serviços, com a oferta, né? A sociedade está chegando no esgarçamento de estar muito irritada mesmo, com saúde precária, com educação, tudo mais, segurança. Então, isso tem que mudar também, essa forma de nomear as pessoas, esse troca-troca é muito prejudicial. Como você falou que você fez o último concurso, acho que foi o último concurso até nos órgãos aqui, tirando aí a defensoria, mas a Assembleia, a própria Prefeitura, a Câmara Municipal, a maioria já está aposentada, está trabalhando de novo, porque eles não insistem em não fazer concurso. Nós até sabemos um dos motivos. A Assembleia tem, você vê a quantidade de jornalistas que tem lá, nomeado, o próprio governo do Estado que tem uma quantidade absurda, em que todos prometem, quando entra, por exemplo, o Wilson Confúcio prometeu, na época do Sr. Osmar, não saiu o concurso. O Hermínio Coelho falou que ia fazer, não saiu. O Mauro que ia fazer, não saiu. Isso, Maré, é para preservar a forma de eles terem na imprensa os indicados deles, os deputados, assim, essas autoridades todas, que eles procuram não botar o concurso em prática, porque tem uma forma também de indicar o que ele quer, né? E ajudar o aparelhamento com o que ele quer, né? Todo governo tem alguma coisa nessa linha, né? Todos eles, né? E a gente acha que isso no Brasil todo só vai mudar quando realmente a sociedade participar mais e cobrar mais as mudanças. Eu acho que tem que ter isso também. Nós estamos passando por um processo agora que eu acredito, por exemplo, uma coisa importante, que é o fórum privilegiado, que está lá no Supremo, que vai cair, eu não tenho dúvida que vai cair, porque já os ministros, a maioria já disseram que tem que cair, não pode ter fórum para crimes comuns, né? Crimes penais, assim. Então, é processo de mudança. O concurso público é importantíssimo, tem que qualificar as pessoas para acompanhar os programas, as ações de governo. Então, eu acho que essa preocupação existe também no atual governo, sabe, Luca? Agora, o governo ele não conseguiu implementar, infelizmente, todos, porque gera realmente uma folha de pagamento, vai aumentando, né, os gastos com folha. Mas acho que em muitas áreas aqui o concurso conseguiu atender policiais militares, na área de segurança deu uma melhorada. E eu espero que essas coisas que você citou aí, elas sejam cada vez mais coisas do passado, não é? Porque tem que acabar, o Brasil não aguenta mais, é muito dinheiro, é muito Estado, ninguém aguenta ficar mantendo esse tipo de situação. Ou se trabalha ou não se trabalha, você não pode também ter jornalista fantasma pendurado em órgão público, isso é um absurdo, né? Isso você vê aqui, principalmente, isso que deixa a maioria indignada é o fato que o cara só chega lá, assina, às vezes nem assina e vai embora, né? Exatamente. Agora, você que você não gosta muito de falar de política estadual, você tocar um negócio nacional mesmo, mas como é que você analisa essa mudança
de Rondônia que vai acontecer agora com a saída do Confúcio, que manteve o Estado na linha, Rondônia nos trilhos, que é aquele slogan do piano, Sim. Rondônia nos trilhos, né? Como é que você analisa o futuro político nosso nessa eleição de 2018? Você já fez uma análise prévia de alguma coisa nesse sentido? Olha, minha análise é bem ainda superficial, mas assim, acho que o Dr. Confúcio deixa uma marca, cada um deixa a sua, ele deixa uma marca de equilíbrio fiscal, de organização, de visão de futuro, o Estado com Infovia, o Estado com o Serviço Eletrônico de Informações. Hoje em dia o servidor coloca lá, está tudo lá, diárias, tramitação, controle de combustível, tudo eletrônico na internet. É um avanço enorme isso, porque vai eliminar papel, já está eliminando papel. Então esse aspecto do Dr. Confúcio, eu acho que tem que ter continuidade. É uma ação boa, é uma ação positiva, são ações positivas que tem que ter continuidade. Eu não vislumbrei ainda um governo, alguém comprometido com essas ações, a não ser hoje o nosso vice-governador. O nosso vice-governador que está no poder, Daniel Pereira, eu entendo que seria uma pessoa qualificada para dar continuidade a isso e a empreender novas ações em prol do desenvolvimento. Porque né? Se ele não sair candidato do governo, tem a federal, né? Nós podemos até ficar sem governador, né? Mas há nos bastidores também que ele pretende cumprir o mandato de governador, Daniel. Cumprir o mandato. Talvez não saia a candidata. Então assim, a gente não tem ainda um quadro definido, porque tudo está dependendo da posição do governador. O governador sai ou não sai ao Senado, eu acredito que ele saia. Isso assustou uma família e muito. Mas eu acredito que ele saia, ele seria realmente eleito senador, acho que isso é unanimidade. Ele agora, no final do ano, acho que ele encheu mais a convicção dele de ser senador, assim, que o nome dele, onde passa, ninguém... Pois é, e ele saindo ao Senado, naturalmente o vice assume uns meses, e naturalmente seria um candidato natural ao governo, Daniel Pereira. Mas tem também o Maurão, candidato do PMDB, tem o Assi, tem outros nomes aí na disputa, né, colocados. Eu acredito que uma solução também seria uma solução que seria, acho que mais dentro da linha do que eu acho que seria ideal para o Estado, seria o Maurão vir apoiar o Daniel, o PMDB vir apoiar ele. O Maurão abrir mão dessa disputa, ser o vice do Daniel, que foi o que o Osmar Silva outro dia disse no artigo dele. Eu acho que essa tese do Osmar é boa. Eu acho que favorece a todos, inclusive o próprio Maurão. O Maurão não tem muito a perder, porque depois o Daniel não pode nem concorrer. Sim. E ele já pode ser o candidato. Agora tem um outro nome na BR aí que é um bom, não sei se você vai concordar comigo, Gesualdo. Só que o Gesualdo está deixando todo mundo em suspenso, né? Sem dúvida. O Gesualdo está deixando o Assi, o Maurão, todo mundo assim. Eu já ouvi falar que ele quer ser senador, ouvi falar que ele pode ser governador, não sei. Eu conversei com ele, conversei com ele esse dia, se encontramos, uma pessoa maravilhosa. E eu fiz essa pergunta, poxa, não adianta, eu tenho que te perguntar, né? Aí ele, diga, Luiz, eu disse, ó, você sai ou não sai? Ele disse, rapaz, já me lançaram tudo, ainda não decidi não, ainda não decidi, eu vou conversar com a família, conversar com o meu grupo, para ouvir, mas eu vou deixar por última hora. Né? Técnico de futebol, na hora do jogo. E o que sabemos e que é fato, que já foi dito, é que o PSB ofereceu legenda para o Dr. Confúcio, caso ele não possa concorrer pelo PMDB, porque nós temos o senador Valdir Raupp também, e 2 do PMDB, não sei se seria viável sair. Enfim, acho que divide os votos, né? Essa questão uma correria, você deve saber mais do que eu, a questão do Congresso. Tem uma corrida pelos bastidores, como aconteceu o fato do Réveillon, seguraram a verba do patrocínio do show da virada, porque era, segundo ele, a deputada que votou contra o Temer. Deixaram para a última hora, que dá um golpe grande no prefeito, né? Que se não sai, se a Santa Tua Energia não salva, a situação ia ficar feia. Para a própria deputada também, né? Então, assim, esses bastidores, assim, um grupo lá, como é que está a investigação do senador tal? E esse aqui, por que não está preso esse deputado? E o governador lá vai, entendeu? Procurando, tem gente mexendo lá para ver se prejudica. Um prejudicar o outro. Sim, com certeza. Então, e ainda falando da nossa eleição local,
Ainda temos o nome do senador Ivo Cassol, que é um nome também. Mas é isso que eu estava te falando, tem gente querendo mexer para ver se ele é recolhido. Exatamente. Eu acho. E o interessante é que é um nome, né? Não tem jeito, onde você anda. Se você falou do Gesualdo, recentemente encontramos com ele numa agenda do vice-governador de Paraná, e estávamos lá, ele, o Bianco, ex-prefeito de Paraná, ex-governador, o Daniel Pereira, e o Gesualdo falou, e o Bianco que tem análises sempre muito boas e é um político que tem muito mandato em Rondônia, né, experiente. Sim. Ele falou, não, se o Cassol for candidato, não tem para ninguém. Exatamente. Então, o Bianco tem essa avaliação, faz as pesquisas dele. Inclusive tem uma jornalista que ela não admite, ninguém. Tem uma jornalista nossa que ela não admite, mas ela faz pesquisa direto, a Luciane Gonçalves. A Luciane, ela chega assim, o que tu acha do quadro desse ano? Mas quem é o candidato forte? Aí você, não tem. O que tu acha do Cassol? Eu digo, sabia que você ia me perguntar isso. Mas é um nome que a gente ouve, incrível, né? O Bianco disse para nós, isso tem coisa de 2 meses, 1 mês e meio, que fez pesquisa, que teria feito uma pesquisa que não tem para ninguém. O Cassol leva disparado, né? E aí ele falou também que para o PSB as coisas também poderiam andar muito bem, que é o partido do Gesualdo e do Daniel Pereira. Sim. O partido vem crescendo em todo o Brasil, né? O PSB. Gesualdo realmente é um excelente quadro, como é o Daniel. Mas a gente não tem como fazer muita análise, porque, na verdade, não está posto ainda as candidaturas, né? Eu gosto do Daniel, para mim, eu considero um dos melhores vice que já passou. Eu acompanhei um pouco do Aparício, foi muito bom também, teve a atuação dele. E o Daniel foi, para mim, um dos vices que mais trabalhou e mais esteve ali, trabalhando mesmo, né? E continua a mesma pessoa, o vice-governador e o Daniel Pereira, que se encontram na rua em qualquer lugar. Ele me deu um susto esse dia, parou com a caminhonete, desceu aquele monte de pessoas ali, tudo, minha mulher, o que está acontecendo? Ele parou para me dar um abraço e desejar feliz aniversário. Eu gosto muito dele e já falamos lá, conversando uma vez, olha, vamos esperar ver o que você vai decidir aí. Ele também tem os planos, né? Ele tem com vários planos na manga lá para esperar, mas seria um bom nome realmente. E a bancada estadual? Eu creio numa mudança muito grande também. Também, né? Eu acho que o Congresso e os parlamentos estaduais devem renovar bem, acredito. Aqui o que a gente sabe é que todos vão tentar a reeleição, com exceção do Maurão, do Léo Moraes. Eu acho que 3 ou 4 não vão tentar a reeleição, né? O resto vai tentar a reeleição. Eu acredito na renovação, né? Por tudo isso que a gente está assistindo no país, por todas a crise política, a política está em xeque, a política está sendo questionada. Então, eu acredito numa renovação. Vamos falar na questão de nossos deputados estaduais aqui. Rondônia é conhecido como o estado que tem mais presidentes processados, e já até com mandado de prisão, uns presos, né? Como é que você avalia isso? Todos os nossos ex-presidentes, todos estão com problema criminal. O Hermínio está salvando, mas tem processo em cima dele. O que é com a presidência da Assembleia, Marco? Como é que você analisa isso? Olha, eu acho que tudo decorre também da formação do nosso Estado. É um Estado que ainda é jovem, agora esses dias inclusive faz aniversário, dia 4 de janeiro, e é um Estado que não tem 40 anos de vida, não é isso? 36, 37 anos. 36. Decorre muito da formação do nosso Estado também, tudo isso, né? Das escolhas que fizemos, das pessoas que vieram para cá. Você pode ver que essas pessoas que assumiram cargos de relevo na Assembleia são pessoas que vieram de fora, muitos, claro, bem intencionados, mas muito arrivistas, com aquelas coisas de ganhar dinheiro a qualquer custo. E dos instrumentos que vê é entrar na política e conseguir galgar, ver oportunidades de estar na política, conseguir galgar postos como esses e conseguir caminhar com seus interesses, né? Sem nenhuma preocupação com o que é público, essa preocupação de ser pessoa pública de fato, né? Eu vejo um pouco isso. Eu acho que o Estado vai amadurecendo, vai trazendo novas lideranças, vai fortalecendo lideranças boas
E, infelizmente, tem pessoas que realmente mancharam, né? A Assembleia Legislativa. Foram, acho que, uma geração de 4 presidentes, mais de 4 legislaturas, e que, felizmente, hoje não temos nenhuma notícia negativa, né? Pelo menos por hora. Eu creio que, não sei se virá alguma surpresa. Não. Mas eu acho que decorre um pouco disso também, né? O Estado jovem, amadurecimento de instituições, as instituições precisam estar mais maduras para produzir nomes melhores, para colocar lá na mesa diretora nomes melhores. Os próprios parlamentares se sujeitam a um jogo, a um esquema de compra de votos que favorece e, enfim, vem a barganha para colocar as pessoas na mesa diretora, leva neguinho para a fazenda, coloca todo mundo lá para impedir que haja comunicação e compra o voto das pessoas. Isso aconteceu, né? Sim. Então, eu conversei com o Rafael Claros. Eu espero que isso não ocorra mais. Questionei por que ele não se lançou a candidato a vereador novamente. Ele disse: Luiz, meu pai tem empresas e ele falou assim: você vai sair, eu vou te dar X para vocês usar na tua campanha, vou doar para você trabalhar. Aí ele fez os cálculos, quanto ele ia gastar, quantas pessoas ele ia ter. Ele passou 2 dias pensando, depois meu pai, é o seguinte: eu vou trabalhar, assumiu das empresas, ele foi trabalhar, porque o salário que é pago ali, você vê como é tão cobiçado ali. O próprio Jair Gazola foi cuidar da faculdade, foi cuidar da vida dele, né? E ele me falou: rapaz, o que eu gasto, o salário que eu vou receber ali, você multiplica por 4 anos o salário do vereador, não chega ao investimento que eles põem ali. Então tem alguma coisa errada. Para que você quer aquele mandato? Tem alguma coisa errada. Com certeza. E ele desistiu disso aí. Ele falou: e tal negócio, quando me perguntam por que o vereador, eu tinha uma esperança, houve uma renovação de 87% na Câmara daqui, eu disse: agora vai mudar as coisas. Não, vieram mais gulosos. Vieram mais gulosos e você vê hoje, antigamente, quando você falava, um deputado estadual só parar para ver. Um vereador hoje, cara, quem? Não sei o que é, entendeu? Eu falo de que eu tenho esperança porque a gente está vivo, a gente não está morto, tem que ter. Mas, assim, realmente, aquilo que o doutor Ulisses Guimarães dizia lá atrás, que ele respondeu a um jornalista: e aí, doutor Ulisses, o senhor acredita que vai ter mudança? Meu filho, espere a próxima legislatura para ver. Quer dizer, ele achava que sempre vinha pior. E realmente aconteceu isso. Hoje nós temos uma legislatura que nós achávamos no Congresso que seria melhor e não é. Entende? Então, assim, realmente tem deteriorado, piorado. Agora, há uma esperança em decorrência de tudo isso que a Lava Jato trouxe, em tudo isso que está acontecendo, há uma esperança de que as coisas realmente mudem, né? Tem uma frase do Teixeirão que eu presenciei, eu gravei entrevista, na época eu presidente trabalhar com o grande Teixeirão, foi muito bom, em que ele diz assim: eu acho que agora deve ter, para mim mudou, até então, antes desse trabalho último do Confuso, e prevalecia o que o Teixeirão falava: o governo de Rondônia não pode ser administrado por político. Quando ele for administrado por político, o Estado vai deteriorar. Mas acho que o Confuso quebrou agora esse paradigma do Teixeirão, viu? Eu acredito que um grande trunfo do doutor Confúcio é uma habilidade que ele tem de se relacionar, que é inerente a ele como ser humano. Eu vejo isso porque a gente cobre as agendas dele lá no Palácio, né? Eu e o jornalista Nonato Cruz, e diariamente a gente acompanha isso. Ele fala num tom de voz suave, ameno, ele trata todos da mesma maneira, civilizado, educado, gentil, e é humilde, uma pessoa humilde, porque o que é fatal na política é a arrogância. A arrogância é fatal. Então, acho que políticos arrogantes, eles acabam se dando muito mal, né? E isso a gente pode ver mais recentemente na nossa história da política nacional, que é essa derrocada do Partido dos Trabalhadores que afetou. Acho que houve muita arrogância por parte de algumas lideranças do PT no plano nacional, de achar que estava no auge, que todos, né? E algumas, no decorrer da caminhada, alguns projetos políticos nacionais
não deram certo, caíram em desgraça por causa disso. Então, eu acho que a humildade, Tancredo Neves dizia, se Deus não lhe deu o dom da humildade, que tenha da dissimulação, que na política é fundamental, ele falava. Voltando esse dia eu vi um comentário do Silvio Santos Zé Catraca, que ele faz previsões de 2018, né? Quem mais errou foi dizer que o Vasco é campeão. Foi isso aí, ele errou feio, dizer que o Vasco seria campeão, que o Brasil vai perder a Copa nos pênaltis, que o Confuso seria de Senado, e que um candidato ao governo vai desistir e vai concorrer à Assembleia. Ele não disse o nome, mas eu vou citar aqui. Eu, pelo que ele colocou ali, eu também pelo que eu pesquisei, o deputado Maurão, ele quer lançar a esposa estadual. Certo? Quer lançar a esposa estadual, sair é candidato para o MDB. Mas ele não ganhou, ele não conseguiu essa força ainda de dizer, é o candidato. Entendeu? Quando tem um fantasma do Cassol por aí beirando, o do Gilsvaldo, o Assi, eu acho que ele encara o Assi, entendeu? Mas ele mesmo assim está receoso ainda, ele não está aqui confiante, assim, o outro você encontra com ele, cumprimenta todo mundo, conversa, mas não é aquele candidatismo que a gente disse, não. Ele está com o espírito de ser governador, não. Eu acho que a previsão do Silvio deve ser em relação a ele, isso aí, que dá uma certa preocupação, né, de você entrar numa eleição dessa, porque quando uma certa vez uma autoridade do Acre, ele tinha interesse em entrar em Rondônia, participar dos grupos políticos de Rondônia. Quando ele veio para cá, ele achou que era igual ao Acre, que o Acre tem, as pessoas são de berço lá, são sociedade. O Acre tem sociedade, né? Sim. Nós não temos. O Acre, o cara é filho do fulano que é da sociedade mesmo ali. Então o grupo político era muito pequeno, 4 partidos, 5 partidos, 4 famílias. Quando ele chegou aqui em Rondônia, foi conhecer um grupo, qual? Tem o grupo Cassol, o grupo Ralpo, o grupo do Carlão de Oliveira, o grupo do Mauro, o grupo do Bianco, o grupo dos donadores, e não tinha como você chegar e dizer assim, em Rondônia temos isso, como você falou, a proliferação de candidatos, de grupos políticos aqui é muito grande, né? Em todas as regiões do Brasil a gente vê esses grupos, né, Luca? São grupos familiares e que passam de geração para geração na Câmara dos Deputados. Tem vários deputados jovens hoje que são de famílias de políticos do Nordeste, principalmente no Nordeste a gente vê muito isso, esses grupos, né? Então, no Rio Grande do Norte tem os Maia, tem uma outra família que eu não lembro o nome agora, mas são 2 grupos fortes lá. Tem, em vários lugares do Nordeste tem isso. E então isso é algo que não moderniza a política também, entende? Porque a política precisa ser oxigenada e mudar, né, dentro das suas práticas, isso também, né, precisa ter uma mudança. A política precisa de novas práticas, isso tudo que a gente está vendo aí é isso, são práticas que não combinam mais com o mundo, com as exigências da sociedade. Os políticos precisam se comportar melhor e não considerar que o público pode ser apropriado para privado, não pode mais ser assim, né? A gente vê parlamentares na Suíça, aquela jornalista brasileira escreveu um livro em que os parlamentares suíços eles moram num apartamento de 40 metros quadrados, Suas Excelências sem mordomia, o nome do livro, Suas Excelências sem mordomia. 40 metros quadrados, eles vão para o trabalho de metrô, eles fazem a faxina no seu apartamento, entende? Eles não têm 20, 40, 50 assessores num gabinete, 30. Eles não têm essas mordomias que nós vemos no Congresso hoje. O Congresso é caríssimo. Então, isso tem que acabar, são práticas que não dá mais para ficar, entende? Lá no Congresso, se você precisa de um eletricista na sua casa, o Senado fornece, manda na sua casa. Você não desembolsa nada. Alguém para olhar seu notebook na sua casa, seu computador, manda. Alguém para olhar uma lâmpada, um problema no cano d'água, manda. Tanto a Câmara como o Senado. Tem oficina, tem gente só para isso. Olha o absurdo disso, olha o custo disso. Você, eu, todo cidadão, a gente paga nossas contas. A gente precisa de eletricista, a gente paga. Eu preciso de alguém para vir aqui, vou pagar do meu salário. Então, são mordomias, são coisas que não
dá mais, ninguém tolera mais isso, tem que acabar. Aqui tem uns órgãos que tem isso, né? Que tem casa e o cara nem mora lá, botou um parente. Exato. Auxílio moradia para quem não precisa. Então o funcionário contou uma piada, o cara queimou 2 lá na casa dele, mandou ir lá no almoxarifado, do órgão, pegar lá. Mas isso tem que acabar. Tem que acabar. O parlamentar suíço mora num apartamento de 40 metros quadrados, faz sua faxina. Lá em Brasília eles moram num apartamento funcional de 200 metros quadrados, quase 200 metros quadrados, entende? Com a maior mordomia. Então, e não querem entregar o apartamento quando sai, né? Tem direito a um monte de coisa, motorista, combustível. Não é tempo mais para isso. Nossa, tem que acabar com isso aí. Não é. Tem que acabar. Eu gostaria que a gente iniciasse por Rondônia, se Rondônia pudesse começar esse trabalho, mas quando você junta os órgãos principais, Executivo, Legislativo e Judiciário, aí, tá mexendo no nosso, vai mexer com a gente, eles também com certeza. Não querem. Aí, Mário, vou falar o seguinte, antes eu queria saber como foi essa mudança. Brasília, Rondônia, como está sendo para vocês? Olha, como toda mudança não é fácil, né, Luca? Afinal de contas, eu não estava lá 12 dias, 12 meses, estava 12 anos. Trabalhei 8 no Senado com a Fátima Cleide, 4 com o Padre Tom. Ambos pessoas muito boas de se lidar, de trabalhar, não tenho queixas pessoais de nenhum. Então, não foi fácil. Foi uma mudança um pouco difícil. Eu vim com meus próprios meios, como fui com meus próprios meios. Brasília é uma cidade cara, então eu tive alguma dificuldade para vender minhas coisas e para trazer minhas coisas, mas assim, tudo deu certo, acabou tudo dando certo. Vim porque eu queria também já voltar para o executivo mesmo, eu estava um pouco cansada de congresso, estava bem cansada de congresso. O Padre Tom, ele se propôs a me conseguir gabinete de algum deputado do PT para ficar. Eu falei, não, Padre Tom, eu não quero mais, muito obrigada. Eu quero trabalhar, voltar para o executivo, que eu sou do executivo. E eu queria ficar lá na representação do governo de Rondônia, dar uma contribuição lá um tempo ainda. Mas não foi possível, então eu assumi o meu cargo que eu tinha aqui na área de comunicação, lá na SECOM. E a adaptação inicial não foi fácil porque eu vim perdendo 40% a 50% no meu salário. Eu tive uma perda salarial muito grande. Então, e como meu filho não estava trabalhando, eu tive que sustentá-lo, né? Mandar ainda alguma ajuda e tal. Mas, graças a Deus, com a ajuda de amigos e com o meu trabalho, fui fazendo alguns freelas, fui me enquadrando na SECOM, conseguindo um pouco o meu espaço e gostaram do meu trabalho. E estou de volta, estou bem adaptada. E é a minha terra, e aqui a gente tem mais calor humano do que Brasília. Eu nunca pensei em ficar definitivamente em Brasília. E você gosta também de dar umas voltas, e leva sua mãe, né? Leva a mãe, de vez em quando. Sua mãe. De vez em quando ela está morando comigo, eu morando com ela. Ela veio do Rio de Janeiro, porque ela também morava fora, ela estava no Rio de Janeiro. E resolveu dar um tempo aqui também, por preocupações familiares. Ela veio, tem um irmão aqui, Raimundo Paraguaçu, que trabalha no controle externo do Tribunal de Contas, e ela veio para cá, então a gente está morando juntas, e o meu filho continua lá, e minha irmã está no Rio de Janeiro, tem uma irmã no Rio de Janeiro ainda, a Márcia, é a caçula da família. E agora eu estou prestes a me aposentar, depois a gente discute, talvez eu vá morar perto do filho, talvez eu vá morar no Nordeste, em algum lugar. Talvez fique por aqui mesmo, talvez, não sei. Quem sabe. Não tenho planos ainda fechados ainda não. Mara, e eu queria que você deixasse um alerta, uma mensagem, uma esperança para esses jovens que dizem que querem ser jornalistas no mundo de hoje. Você passou pela época da máquina datilografar, quando também da época do telex, a gente ficava olhando aquela fita para ver se as coisas vinham, as informações, né? Para hoje, para esse mundo que está mais complicado agora, como você mesmo citou já, é tempo real a notícia. Então, como é que você analisa o jornalismo hoje para esses jovens que estão na faculdade ou que querem ingressar? O jornalismo se tornou uma profissão difícil, eu acho, Luca, bem difícil. Hoje nós temos
essas mídias alternativas que produzem conteúdo que se dizem jornalísticos, mas na verdade não são. Nós temos as mídias tradicionais que estão produzindo jornalismo, mas ainda deixam a desejar, né? Fazem muito o jogo do poder, o jogo do governante de plantão, as mídias tradicionais. Então, agora, é preciso gostar da profissão. Eu acho que qualquer profissão você tem que gostar dela. E você tem que também ter ética na sua profissão, como tem que ter ética na vida. E eu acho que apesar dos problemas, apesar dos percalços, é uma profissão bonita, é uma profissão fundamental, uma profissão que tem a sua importância social, uma importância tremenda socialmente. E eu acho que o importante é gostar do que faz e tentar conviver com as dificuldades, tentar superar essas dificuldades, que não são poucas, né? De verdade não são poucas, nós somos muito mal pagos e muito pouco valorizados. Você agora estava falando que o doutor Amado é o médico dos jornalistas, porque jornalista não pode pagar plano de saúde, não podemos pagar plano de saúde. Eu não tenho plano de saúde hoje, eu tinha plano de saúde quando eu estava no Senado, que o Senado fornecia um bom plano de saúde. Hoje eu não tenho plano de saúde, nem posso bancar um plano de saúde para uma pessoa da minha idade, é super caro, entendeu? Então, assim, realmente não é uma profissão fácil. Mais uma que vai ser o cliente do Dr. Amado. Como eu já recorri muitas vezes para ele, graças a Deus, eu fui muito bem atendido, como a maioria dos nossos amigos foram atendidos por ele. Não é uma profissão fácil, mas é uma profissão muito bonita. Eu acho que a gente tem que ter coragem para também ser profissional, coragem para também enfrentar as adversidades da profissão e também comemorar as coisas boas que acontecem na profissão, não é? E perseguir com a verdade, com a maior honestidade possível, porque o caminho do jornalismo é tentar ser verdadeiro, né? A gente não pode estar... Eu vejo hoje, por exemplo, tanto do lado da direita como da esquerda, muitos jornalistas agindo muito como militante, não como jornalistas de fato, né? Eu acho isso complicado. Nós temos um site, uma mídia alternativa que chama Mídia Ninja, não sei se você conhece. A Mídia Ninja, ela age mais como um militante de esquerda, uma coisa extremada, do que como jornalistas, né? Eles se recusaram a cobrir a visita do Papa ao Rio de Janeiro, que é um acontecimento internacional que todo mundo vai cobrir, e eles não foram cobrir o evento do Papa. Isso não é jornalismo para mim, isso não é jornalismo. Então, a esquerda louva e apoia esse tipo de jornalista, entre aspas, né, como uma forma de fazer proselitismo político, de tentar angariar simpatizantes para o seu lado, de fazer uma lavagem cerebral, porque não é jornalismo isso. Se recusa a cumprir pautas importantes como essas, né? E tem denúncias sérias contra o trabalho deles, como eles tratam as pessoas que usam o celular e vão fazer as reportagens, como eles tratam os meninos, né, que vão fazer isso. São jovens, inexperientes, iniciantes. Então, assim, a profissão com a rede social mudou muito, com a internet, com a tecnologia. Nós estamos mais sobrecarregados do que antes e ganhando até pior, ganhando menos. Mas eu acho que tem que permanecer a esperança como tudo. Tem que permanecer a esperança. E se você considera que a profissão não está legal, é sempre bom fazer alguma coisa paralela também, que o ser humano é capaz de fazer muitas coisas, né, ao mesmo tempo, inclusive. É bom sempre, a gente tem habilidade para muitas coisas. Então, até você também dá um incentivo às nossas mulheres jornalistas, porque, como você tem no início, são poucas, né? São poucas. É difícil fazer política? É difícil, porque política, você sabe, é um meio que tem mil uma faces, que ninguém gosta de ser criticado. Você sabe que nenhum governante gosta de ser criticado, a verdade é essa, ninguém gosta de ser criticado, né? Agora, a crítica é melhor para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento, mas poucos veem assim, né? Eles preferem o elogio fácil do que a crítica, a grande maioria.
E nós que trabalhamos no serviço público, nós não podemos também ter, né, uma posição mais crítica. A gente está de um lado, então somos assessores de imprensa. E os que estão fazendo colunismo político, muitas vezes estão amarrados a grupos, A ou B, e também não exercem com a devida independência aquele colunismo, né? Então, não é fácil, porque a gente não tem a independência necessária, eu digo, do ponto de vista financeiro mesmo, para exercer o ofício. Já fui questionado às vezes porque não denuncia. Olha, quando você pensa em denunciar, já chega uma intimação. Exato. Hoje fechou um corporativismo no executivo judiciário na questão do jornalista. Hoje, o cara põe uma matéria aqui, já vê um oficial já em seguida, é rápido, inclusive. Pois é. Então fica muito difícil, porque ainda mais quando você está participando de um grupo de assessoria ou algum tipo de serviço, que você vai fazer igual. Eles cortam todo o círculo ali, você falou, já ganhamos um salário horrível, né? Para ficar sem ele, por isso que como você deu bem. Não é fácil, você tem que fazer um outro curso, ter um segundo plano, um plano B. Você tem que ter uma coerência, né, Luca, na vida. Assim. Então, quando eu estava no Diário da Amazônia, você me deu a oportunidade de falar do episódio do dinheiro, eu também recebi convite da Assembleia, na época do Natanael, para ir para lá, né? E eu falei, não me interessa. E a pessoa, não, por telefone, mas você não quer nem saber quanto é? Eu falei, não quero. Então, eu nunca, sabe, mesmo ganhando pouco, eu ganhava R$1.000 naquela época para ser editora de política e tudo mais, 1.000 e alguma coisinha. Eu digo, não, eu não vou, porque como é que eu vou estar aqui no jornal fazendo editoria de política, vou poder falar do Natanael como eu falei, fazer as matérias? Não tem como. Não, Mara, mas você vem para cá para trabalhar, você vai cumprir expediente aqui. Eu falei, não, mas eu estou no jornal, eu não tenho como fazer isso, eu estou na editoria de política. E eu lembro que o jornal, para melhorar meu salário, queria que eu fosse para a folha de pagamentos do município, que era o Carlinhos Camussa, prefeito do PDT, que o Assi também é PDT, e era a solução que eles queriam me dar, melhorar meu jornal, meu salário é esse. Eu falei, não quero. Eu ganhava muito mal, eu precisava, mas é coerência. Eu falei, não quero. Isso acontece até hoje. Prefeituras, no estado inteiro, no Brasil todo faz isso. A Prefeitura Assembleia fez um acordo com grandes veículos, né, de absorver para compensar o salário. Né? Então, eu acho que vou fazer juízo de valor quem fez isso, quem lá no jornal fez isso. Não vou, porque é cada um que sabe onde o calo aperta, o sapato aperta, tem suas necessidades, né? Eu sou uma pessoa que, se eu convivo com 10.000, eu também convivo com 5.000, porque eu vou só diminuir meus gastos, minhas despesas. Eu vou me adaptar com aquilo, entende? Eu acho que a gente não pode crescer profissionalmente a qualquer custo, né? Então, eu tinha uma coerência. Como é que amanhã eu posso falar do Carlinhos Camusso aqui, querer denunciá-lo, se eu estou lá na folha de pagamento dele? Esse era meu raciocínio, ainda é até hoje. Talvez. Então é isso. Mas sair da aposentadoria já vai poder fazer outros trabalhos. Mara, só temos que te agradecer. Você é uma pessoa maravilhosa, profissional excelente, todo mundo sabe. Você tem um nome que você vê que são poucos jornalistas que as pessoas citam, que não tem problema algum, que você não vê nada de negativo, entendeu? Então você está sempre naquele topo seu, da sua coluna política, dos seus comentários, que é excelente. E o Jeito de Opinião se sente homenageado em ter você no nosso quadro de colunista. Obrigada. E o Histórias de Opinião também foi enriquecedor. Nós sabemos que a sua história foi maravilhosa e um quilate que você tem que enriquecer mais ainda o nosso quadro aqui do Gente de Histórias. Obrigada pela oportunidade, Luca, muito obrigada mesmo, me sinto honrada e eu aprecio muito esse trabalho que você faz no Gente de Opinião, porque você navega contra a maré do que está aí, né? De sites que privilegiam a violência, privilegiam o sensacionalismo, com aquelas fotos que são horrorosas, que não deveria ser divulgado muitas vezes, né? São fotos assim de sangue. Então, o teu trabalho realmente é um trabalho bacana e eu espero que em 2018 você consiga levar adiante esse trabalho
e consiga melhorar cada vez mais o portal Gente de Boa Opinião, né? E todos os projetos que você tiver aí, que você consiga. Porque sempre a gente procura esclarecer que o Gente de Opinião é um portal. Ele agrega os colunistas, são mais de 73 colunistas. Nós temos um parceiro que está há 13, 14 anos com a gente, quase 15 anos. O Gente de Opinião faz 15 anos agora, em fevereiro. É o Everton Leone, com a SIC TV, né? Sim. E depois se agregou o 247. A gente critica, que eu falo, 247 já diz, né? Eu escrevi um comentário e eles mandaram para mim. Tanto que conseguimos, através de colunas de Gente de Opinião, a Luciana está no 247, foi convidado, que é 247 a 13. Sim, sim. E muita gente critica. Você conhece. Muita gente critica o Gente de Opinião por dar espaço por abrigar esse. Por abrigar os 47. Eu já acho o contrário, o Gente de Opinião não tem partidos, não tem. Não, você tem que ser, para ser democrático, você tem que aceitar. Nós soltamos tanto. Eu sou criticado que solto o material do Raul, sou criticado quando tem notícia do Cassol, sou criticado do Confúcio. Quer dizer, todos, tem sempre um lado, eu digo assim, qual é o teu partido? É porque eu apareço, não, o teu partido tem matéria, tem espaço lá. Nós soltamos deputados, soltamos vereadores, ninguém aqui escolhe partido, não. E o 1247 tem as informações dele. Tem informações pesadas sobre o atual governo? Tem, mas tem informações boas também. Ele tem informação boa. Agora, nós estamos ouvindo todos os lados. A gente não, se você não tá satisfeito com o que eles falam, manda seu comentário, publica alguma coisa, entendeu? É isso que a gente faz nesse trabalho. E qual a vida da Mara? Porque nós aqui nós somos os principais colunistas políticos, é o Sérgio Pirito, mas tem um grande Carlos Esperança. Perdemos o Paulo Queiroz, que era maravilhoso, né? Sim. Mas nós temos uns potenciais. Quando você entrou, enriqueceu mais ainda. Aí vem a outra crítica. Para de botar a Luciana. A Luciana tem tudo dela aí, mas ela também tem informação boa. Tem polêmica? Ela é polêmica. E se você cutucar é pior. Então, agora é interessante. A pessoa não gosta da Luciana, mas lê a coluna dela. Que bom, né? Ótimo. Então tá, Mara, obrigado. Até a próxima. Eu já gosto da Luciana, não gosto da coluna dela, então eu não leio. Mas todos têm seu valor e eu acho que você está corretíssimo, tem que ser democrático, não é? Tem que dar esses espaços mesmo. A Amazônia da gente, que da Ana Aranda, ela também se deparou com isso. Criticaram a Ana porque ela estava dando espaço para certas entidades mais ligadas à esquerda. Eu falei, não, mas ela tem que dar esse espaço. Como ela dá para outras, ela também tem que dar. Até a Luciana, então, quando ela quer agradecer a gente, ela só põe lá, Gente de Opinião, o site mais democrático de Rondônia. Mas obrigada, Luca, pela oportunidade.